Você já percebeu como certas figuras estranhas surgem de repente, viram fenômeno cultural, incomodam muita gente, e logo são tratadas como apenas mais uma moda passageira? A versão oficial diz que isso é só tendência, marketing bem feito, entretenimento inofensivo. Mas a história mostra algo bem diferente. Esses símbolos não nascem do nada. Eles retornam. Mudam de forma, suavizam a aparência, mas carregam estruturas muito antigas. Se você sempre desconfiou que existe algo familiar, quase inquietante, nessas figuras modernas, não ignore essa sensação. Deixe nos comentários se você já sentiu esse incômodo antes, porque o que vem a seguir vai mostrar que isso já aconteceu outras vezes. A ideia de que tudo é apenas moda é confortável. Ela simplifica o mundo e evita perguntas mais profundas. Quando algo estranho surge, incomoda ou provoca rejeição, a explicação rápida resolve o problema. É só tendência, vai passar. A versão oficial sempre prefere esse caminho porque ele dispensa análise histórica, cultural e simbólica. Mas quem observa o mundo há tempo suficiente sabe que certas coisas não desaparecem tão facilmente. Elas apenas se transformam. A história mostra que fenômenos culturais verdadeiramente vazios raramente deixam marcas. Já símbolos persistentes, mesmo quando parecem triviais, costumam reaparecer em contextos diferentes, falando com públicos diferentes, mas ativando sensações muito semelhantes. Quando uma figura atravessa gerações, desperta fascínio e desconforto ao mesmo tempo, e encontra espaço em sociedades completamente distintas, isso dificilmente é coincidência. O que muda é a embalagem. Antes, era apresentada como divindade, entidade ou força invisível. Hoje, surge como personagem, objeto decorativo ou ícone pop. O conteúdo simbólico, porém, continua dialogando com o mesmo lugar da mente humana. Reduzir tudo a marketing ignora um dado essencial. Estratégias de venda só funcionam quando se conectam a algo que já existe no imaginário coletivo. É exatamente aqui que muitos se sentem deslocados. Você olha para essas figuras modernas e pensa, isso não é tão novo quanto parece. Se essa reflexão já passou pela sua cabeça, vale registrar isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que também costuma desconfiar de explicações fáceis e se inscreva no canal. O que estamos começando a revelar aqui não é sobre modas, é sobre padrões que atravessam séculos e insistem em voltar, mesmo quando fingimos não perceber. Para entender por que certos símbolos nunca desaparecem, é preciso voltar a um tempo em que eles não eram tratados como entretenimento. Nas civilizações antigas, figuras consideradas sombrias não existiam para decorar ou provocar curiosidade. Elas tinham função. A versão oficial costuma resumir essas entidades como fruto de superstição primitiva, mas os registros históricos mostram algo mais elaborado. Esses símbolos organizavam o medo, davam forma ao caos e ajudavam sociedades inteiras a lidar com forças que não compreendiam plenamente. Pazuzu, por exemplo, não era apenas um demônio no sentido moderno da palavra. Ele representava uma ameaça constante, mas também um limite. Algo que precisava ser reconhecido para que pudesse ser controlado. O que a história nos esconde é que essas figuras não surgiam ao acaso. Elas eram cuidadosamente construídas para provocar uma reação específica: respeito, alerta, desconforto. Suas formas misturavam o familiar e o estranho, o humano e o animal, exatamente para gerar a sensação de que algo estava fora do lugar. Esse detalhe é importante, porque ele atravessa o tempo. Quando um símbolo antigo causava incômodo, isso não era visto como defeito, era prova de que ele estava funcionando. O desconforto era parte da mensagem. Apesar do que muitos livros escolares afirmam, essas entidades não desapareceram quando as sociedades evoluíram. Elas foram empurradas para outras camadas da cultura. Saíram dos templos, dos rituais e das narrativas sagradas, mas permaneceram vivas no imaginário. O nome mudou, a explicação mudou, mas a sensação provocada continuou a mesma. É por isso que, ainda hoje, certas figuras despertam um incômodo difícil de explicar racionalmente. Se você está percebendo que existe uma continuidade entre o passado e o presente, deixe um like agora. Esse simples gesto ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas que também desconfiam da versão simplificada da história. E o que vem a seguir vai mostrar que esse padrão não ficou preso à antiguidade. Ele se repetiu, várias vezes, ao longo dos séculos. Quando observamos a história com atenção, percebemos que as chamadas sombras nunca ficaram restritas a uma única civilização. A versão oficial costuma tratar cada período como isolado,
como se ideias e símbolos morressem junto com os povos que os criaram. Mas a análise dos registros culturais mostra o oposto. O mesmo padrão reaparece na Idade Média, nos folclores europeus, nas religiões organizadas e até nas expressões artísticas mais discretas. O nome muda, o contexto muda, mas a estrutura simbólica permanece reconhecível. É como se a humanidade reutilizasse o mesmo molde, adaptando-o ao medo e às crenças de cada época. Na Idade Média, por exemplo, figuras sombrias ganharam novas funções. Deixaram de ser apenas forças da natureza personificadas e passaram a representar desvios morais, tentações ou ameaças invisíveis à ordem social. O incômodo continuava ali, mas agora revestido de narrativa religiosa. Mais tarde, esses mesmos símbolos migraram para contos populares, lendas regionais e histórias contadas para crianças, não para assustar gratuitamente, mas para ensinar limites, comportamentos e perigos. A estética se suavizava, mas a mensagem permanecia intacta. O que quase ninguém percebe é que esse ciclo não acontece por acaso. Símbolos que funcionam são preservados, mesmo quando ninguém admite isso conscientemente. Eles são ajustados para não causar rejeição imediata, mas continuam despertando atenção e estranhamento. Quando algo provoca esse tipo de reação por séculos, é porque toca em algo profundo na experiência humana. Não é moda, não é coincidência e não é simples reaproveitamento criativo. Se você conhece alguém que insiste em tratar esses fenômenos como algo totalmente novo, compartilhe este vídeo. Mostrar que a história se repete é uma forma de quebrar a ilusão da novidade constante. E no próximo trecho, você vai perceber como essa transição levou esses símbolos diretamente para o mundo moderno, onde eles continuam operando, só que de forma mais discreta. Com a chegada da modernidade, muitos acreditam que esses símbolos perderam força. A versão oficial diz que o avanço da ciência e da racionalidade empurrou esse tipo de figura para o campo da ficção. Mas a análise cultural mostra algo bem diferente. O que realmente aconteceu foi uma mudança de território. As sombras deixaram o espaço do sagrado e do ritual explícito e migraram para o entretenimento, para a arte, mais recentemente, para a cultura de massa. O símbolo não desapareceu, ele se adaptou ao novo ambiente, onde poderia continuar existindo sem ser questionado. No cinema, por exemplo, essas figuras reaparecem com frequência disfarçadas de personagens, criaturas ou ícones fantásticos. Não são mais chamadas de entidades ou forças simbólicas, mas cumprem funções muito semelhantes. Provocam fascínio, desconforto e curiosidade. No mercado cultural, esse deslocamento foi estratégico. Um símbolo que antes exigia respeito e temor agora pode ser consumido, colecionado e exibido. A estética é suavizada, o contexto é diluído, mas a sensação provocada permanece. Algo ali ainda parece fora do lugar, mesmo quando apresentado como diversão. O que a história nos ensina é que essa transição não neutraliza o símbolo, ela apenas o torna socialmente aceitável. Ao sair do campo religioso, ele ganha liberdade para circular sem resistência. O público não se defende porque acredita estar lidando apenas com entretenimento. E é justamente nesse ponto que o padrão se mantém vivo. O símbolo continua operando no imaginário coletivo, só que agora sem levantar suspeitas imediatas. Se até aqui você está percebendo que essa mudança não enfraqueceu essas figuras, mas as tornou mais presentes do que nunca, vale se inscrever no canal agora. Assim, você acompanha outras análises que conectam passado e presente sem simplificações. No próximo capítulo, vamos observar um exemplo contemporâneo específico, e você vai notar como essa adaptação moderna segue exatamente o mesmo roteiro histórico. Quando observamos o caso de figuras contemporâneas como o Labubu, a sensação de novidade se desfaz rapidamente. A versão oficial apresenta esse tipo de ícone como algo criativo, excêntrico, fruto de uma estética moderna que mistura o estranho com o lúdico. Mas, quando colocamos esse fenômeno ao lado dos registros históricos, o padrão se revela com clareza. A forma pode parecer nova, mas a estrutura simbólica é antiga. O contraste entre o fofo e o inquietante não é inovação, é reaproveitamento. Esse equilíbrio sempre foi usado para manter o símbolo aceitável, sem perder sua capacidade de provocar desconforto. O que chama a atenção não é apenas a aparência, mas a reação que ele provoca. Pessoas diferentes, de culturas diferentes, relatam sensações muito parecidas: estranhamento, curiosidade, uma leve inquietação difícil de explicar. Isso não acontece por acaso. A análise comparativa mostra que o Labubu ocupa o mesmo espaço simbólico de figuras antigas.
Algo que parece inofensivo à primeira vista, mas que carrega traços visuais cuidadosamente construídos para fugir do comum. Olhos, proporções, expressões, tudo remete ao quase humano, uma característica recorrente em símbolos de sombra ao longo da história. O que a história nos esconde é que esse tipo de figura só se torna popular quando encontra um terreno cultural propício. Em épocas de excesso de estímulos e superficialidade, símbolos estranhos ganham força porque se destacam do ruído. Eles não precisam ser compreendidos profundamente para funcionar. Basta que despertem atenção e uma sensação vaga de familiaridade. É assim que padrões antigos continuam circulando, mesmo em sociedades que acreditam ter superado esse tipo de influência. Se esse paralelo está ficando claro para você, deixe um comentário agora dizendo se o Labubu realmente parece tão novo depois dessa análise. Essa troca ajuda a aprofundar o debate e mantém o conteúdo vivo. No próximo capítulo, vamos entender por que, apesar de toda a evolução tecnológica, o ser humano continua reagindo exatamente da mesma forma a esses símbolos. A pergunta inevitável, depois de observar esse ciclo histórico, é simples: por que isso continua funcionando? A versão oficial costuma atribuir esse sucesso à curiosidade ou ao gosto moderno pelo diferente. Mas a análise psicológica sugere algo mais profundo. O ser humano não responde apenas ao que entende racionalmente. Ele reage, sobretudo, a estímulos simbólicos que dialogam com camadas antigas da mente. Símbolos de sombra sobrevivem porque ativam exatamente esse território, o do desconforto controlado, do estranho que não ameaça diretamente, mas também não se deixa ignorar. Apesar de toda a evolução tecnológica, a estrutura emocional humana mudou muito pouco. O que mudou foi a forma como lidamos com o medo, o mistério e o desconhecido. Em vez de enfrentá-los diretamente, aprendemos a consumi-los à distância. Personagens estranhos, figuras ambíguas e ícones inquietantes permitem esse contato indireto. Eles funcionam como uma válvula simbólica. O incômodo é sentido, mas em um ambiente seguro, onde pode ser descartado como entretenimento. Esse mecanismo já existia no passado, apenas operava sob outras narrativas. O que a história revela é que símbolos que provocam apenas rejeição desaparecem. Já aqueles que equilibram desconforto e familiaridade se perpetuam. Eles se adaptam porque encontram sempre o mesmo público, pessoas que sentem que há algo ali que merece atenção, mesmo sem saber explicar exatamente o que. Esse reconhecimento silencioso é o que mantém o ciclo ativo. Se você conhece alguém que costuma dizer que as pessoas hoje se impressionam com qualquer coisa, compartilhe este vídeo. Talvez isso ajude a mostrar que não se trata de fragilidade moderna, mas de uma característica humana antiga. No próximo trecho, vamos reunir todos esses elementos para revelar o padrão completo que quase ninguém quer enxergar. Quando juntamos todas essas camadas, histórica, cultural e psicológica, o padrão se torna difícil de ignorar. A versão oficial insiste em tratar cada fenômeno isoladamente, como se surgisse do nada e desaparecesse sem deixar rastro. Mas a análise dos ciclos mostra que símbolos sombrios não apenas retornam, eles se adaptam com precisão ao espírito de cada época. Em sociedades mais religiosas, assumem formas sagradas. Em períodos moralizantes, tornam-se avisos e punições. Em tempos de consumo rápido, vestem-se de entretenimento e estética excêntrica. A função, porém, permanece a mesma. O que quase ninguém quer enxergar é que essa repetição revela mais sobre a sociedade do que sobre os símbolos em si. Cada reaparição indica um momento de transição, de excesso ou de vazio simbólico. Quando tudo parece superficial demais, figuras estranhas ganham força porque oferecem contraste. Elas interrompem a normalidade e obrigam o olhar a parar, mesmo que por alguns segundos. Esse efeito sempre foi explorado ao longo da história, ainda que raramente reconhecido de forma consciente. É por isso que tratar esses fenômenos como simples modismo impede uma compreensão mais profunda do momento cultural em que vivemos. Ignorar padrões históricos não elimina sua influência, apenas nos torna menos atentos a ela. A lucidez não está em rejeitar ou demonizar esses símbolos, mas em reconhecê-los como sinais recorrentes de algo maior. Eles são sintomas, não causas. Se essa leitura está mudando a forma como você observa a cultura ao seu redor, vale deixar seu like agora. Esse apoio ajuda o canal a continuar produzindo análises que vão além da superfície. No encerramento, vamos fechar essa jornada com a principal lição que a história insiste em nos ensinar, mesmo quando preferimos não ouvir. Ao olhar para esse percurso completo, fica claro que a verdadeira ilusão não está nos símbolos,
mas na ideia de que eles surgem sem passado. A versão oficial prefere tratar cada novo ícone como algo isolado, desconectado da história. Mas quem observa com atenção percebe que quase nada é realmente novo. O que muda é a forma, a linguagem e o contexto. A essência permanece. Símbolos de sombra retornam porque continuam dialogando com o mesmo ponto sensível da experiência humana, aquele que nunca foi totalmente resolvido. A principal lição aqui é simples e desconfortável. Ignorar padrões não nos torna mais racionais, apenas menos atentos. Quando entendemos que isso já aconteceu antes, deixamos de reagir com estranhamento e passamos a observar com lucidez. E essa mudança de postura é o que diferencia quem consome tendências de quem enxerga ciclos. Se essa análise confirmou algo que você já suspeitava, compartilhe este vídeo com alguém que também não se satisfaz com explicações fáceis e se inscreva no canal. Aqui, a proposta é clara: olhar para o mundo com menos ilusão e mais memória histórica.